Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Não sei se você já viu falar daquele filme O Segredo, ou se você ouviu falar da Rhonda Byrne, que também escreveu o livro, agora acho que já está no quarto livro, escrevendo sobre a questão da lei da atração. No comecinho do filme, ou do livro também, ela explica que quando ela estava numa situação muito ruim, a filha dela deu um presente para ela, que foi um livro. Poucas pessoas sabem, mas esse livro que ela ganhou da filha dela é o Ciência de Ficar Rico, escrito pelo Wallace Wattles. Se você sabe melhor inglês, sabe que o sobrenome dele ou se tiver uma pronúncia diferente disso daí, é mais certo do que isso. Ele ressalta, eu não li esse livro, ele tem um audiolivro, é um vídeo até pequenininho, é um livro até pequenininho, e ele ressalta uma coisa bem curiosa, que a gente tem que fazer diferença entre competição e criação. Que existem muitas pessoas que criam quantidades enormes de riqueza por meio da competição. O que é uma competição? É quando dois ou mais juntos, que é o com, né? Que significa junto em latim, fazem um pedido. Em uma situação aqui, se você for reparar, só um pode receber. Então significa que para um vencer, o resto tem que perder. Na competição existe vencedor e perdedor. Na criação, não. Na criação origina-se as coisas. Elas nascem, elas criam, são criadas. Vou dar um exemplo para vocês aqui bem simples. Coisas que podem existir competições. São os esportes. Vagas que são limitadas, por exemplo, vaga de emprego ou de universidade. Então você faz uma competição, você faz critérios para que é limitado, certo? Mas agora vamos para outra questão, questão das vagas serem limitadas. Vamos para o lado da criação. O empresário, o inventor, esses aqui deveriam ser os que mais se valem da criação, porque ele cria mais empregos. Eles criam mais produtos ou serviços, mais serviços. Veja, uma coisa bem curiosa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Do lado da competição, pode existir os empresários também. Mas isso daqui é uma coisa ruim, ou uma empresa, vamos colocar empresa aqui, ó. Uma empresa de telefone, eu troquei recentemente a operadora do meu celular. E a empresa que eu estava mudando, que eu estava com ela, que eu estava deixando ela pela nova, mandou uma mensagem de voz para mim, ligou para mim, sabe quando eles ligam e colocam aquelas gravações de computador? Ela pegou e falou o seguinte: agora a sua operadora, quase falei o nome dela, vai pegar pesado com a concorrência. Hã? Eu não quero nem saber da concorrência. Eu não quero saber de você derrotar a concorrência. Eu quero saber de você criar um produto. Você crie um produto que vai servir eu como cliente. Se você me servir bem, se você criar a solução para os problemas que eu tenho, o problema de internet, o problema de ligações, certo? Se você resolver esse problema para mim da melhor maneira possível, eu não vou nem pensar no concorrente. O problema é que ela estava pensando de uma maneira competitiva. Não é esse o ponto. Se a maioria das empresas, se a maioria das pessoas construíssem carreiras, construíssem produtos, construíssem serviços, coisas mais voltadas ao lado da criação, pensando na pessoa que precisa do serviço dela, em criar novas soluções, em criar novas coisas, a competição ficaria em segundo plano. Qual é a diferença entre esses dois aqui? A diferença, você pode ter uma postura competitiva com os seus concorrentes, mas você de forma alguma pode ter uma postura de competição mostrando isso para o seu cliente, é uma coisa ruim. Então, são coisas parecem demais, mas elas são bem distintas. A criação
ela, vamos supor, uma pessoa que fique rico pelo método da criação, comparado com uma pessoa que fica rico pelo método da competição. A pessoa que fica rico pela criação, ele cria depois ele precisa de 2 pessoas aqui embaixo para poder fazer um auxílio e ele aumenta a empresa, aí ele cria um outro tipo de produto que vai precisar de um outro tipo de empresa, que vai precisar de mais pessoas e que vai precisar de mais escritório e que daí, com esse combo aqui, ele percebe que o cliente dele precisa de uma outra solução, ele cria uma outra solução, na hora que ele cria essa outra solução, ele vai precisar criar mais empregos, ou seja, essa é a parte criativa da coisa. Agora, se você cria uma empresa, aí você, em vez de pensar em solucionar o problema dos clientes, você fica tentando derrubar esse daqui e espiona ele e coloca pessoas para espionar, roubar as ideias dele e você consegue, pela sua influência, fazer com que esse daqui não consiga os empréstimos que ele tenha, passe notícias falsas para Isso eu já estou indo para o lado da competição desleal, não estou nem falando só da competição leal. Passa informações falsas para os jornalistas, isso faz com que percam a confiança nesse cara aqui. Repara, esse aqui está construindo as coisas e esse aqui está só preocupado em destruir para ficar só ele com o monopólio. Viu a diferença? Então, eu dei o exemplo aqui de empresas, mas isso também pode ser no jeito de carreiras. A maioria das pessoas percebe o seguinte, que quando ela está aqui embaixo na empresa, existem poucas vagas para você poder crescer. Então, automaticamente, a hierarquia cria competição. Então, não é uma coisa que dá para se livrar porque ela é completamente ruim. Não! Se é possível sermos criativos, a gente vai ser destrutivo quando houver a oportunidade de criação, que geralmente é menor comparado no arranjo social, e escolhermos a competição. A gente cria um buraco, um problema na nossa sociedade e cria um problema para nós. Porque fala-se, não é bem mais interessante você criar uma coisa nova, você inventar alguma coisa. Como, por exemplo, Edison, ele criou a lâmpada incandescente. Certo? Demorou muito tempo, levou mais de 2.000 tentativas. E aí, com a ajuda de Joseph Swan, que conseguiu pesquisar um filete que funcionava de verdade, bem, ele criou a lâmpada incandescente. Quando Tesla, junto com o Westinghouse, conseguiu o direito de iluminar a feira de tecnologia de Chicago, ele falou, também não empresto minha lâmpada. Ou seja, ele estava competindo contra o Tesla. Como Tesla resolveu? Foi lá querer negociar e tal? Não, ele criou um tipo de vedação que, em vez de usar rosca, usava 2 pinos. Nasceu o padrão da lâmpada, o padrão não, nasceu o protótipo da lâmpada incandescente. Ou seja, para um problema de competição, Tesla usou a criação. Bem, esse foi o clique de hoje, espero ter te inspirado, espero ter mostrado novas maneiras de poder olhar para a vida, não só de uma maneira competitiva, mas também criativa. Tem algum comentário a fazer? Comenta, quem sabe dá para comentar se você está participando aqui do clique e estudando junto com a gente. Se você gostou, então curte, e se tem alguma pessoa que você conhece que gosta desse tipo de conteúdo também, compartilhe o vídeo com ela. Então, até o clique de amanhã.